Então, agora a gente vai trabalhar com uma outra base de dados, tá, pessoal? É uma base de dados que existe no próprio R, né, mas é uma base bem completa e ela acaba sendo interessante aí para a gente tá trabalhando, né? A gente vai usar ela um pouco hoje e um pouco no próximo encontro, né, para falar lá do modelo de regressão, tá? São dados aí, então, de câncer de pulmão, né? Então, existem, isso aí já está num outro arquivo, tá, do R, eu só vou fazer um breve comentário, né? Então, como eu falei para vocês, com o pacote Survival, a gente pode fazer basicamente todas as análises, né, de dados de sobrevivência, a princípio, assim, as análises mais básicas, né, estudando uma parte mais exploratória, né, de dados, né, estimando essa função de sobrevivência, que já está embutida ali a estimativa do tempo mediano, né? É, como a gente não vai falar muito dos modelos paramétricos de regressão aqui, né? Mas, por exemplo, modelo de regressão exponencial, Weibull, Gama, log normal, né? Da log logística, que são todos modelos aí que a gente admite distribuições de probabilidade para o tempo de vida, né? Podem ser programados e estudados pode ser programados no R aí já tem funções, né, no pacote Survival. O modelo de Cox, que a gente vai conversar no próximo encontro, também está lá, né? Mas existem alguns outros pacotes aí, principalmente esses dois, o segundo e o terceiro aqui nessa ordem, né? O GG Serve Fit e o GT Summary, que eles são interessantes aí, que nos dão aí outras opções, né? De tanto das estimativas aí de Kaplan-Meier, né, quanto de outros tipos de modelagem, tá? Então, às vezes vale a pena a gente estar entendendo um pouco esses pacotes, né? Às vezes, se eu não me engano, tá? Já faz um certo tempo que eu baixei eles, instalei esses pacotes, perdão, e às vezes eles demoram um pouquinho, tá, para instalar, né? Então, principalmente o GG Serve Fit e esse GT Summary aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses dados, né? Então, esses dados aqui de câncer de pulmão, eles são dados que referem-se a câncer de pulmão avançado, né? Então, a gente vai observar muitos tempos, né, de falha, de um grupo, né, dos Estados Unidos, aqui, que é o North Central Cancer Treatment Group, tá? E, inicialmente, ele tem várias covariáveis ali no estudo, tá? Que a gente vai conversar um pouco, de pegar ali o arquivo do R, tá? Mas, inicialmente, tá, o que a gente vai ver, né, a gente vai considerar essas três variáveis aqui, né, a variável time, que refere-se aí ao tempo de sobrevivência observado, né, então, o tempo de falha, tempo de vida dessas pessoas em dias. A gente tem o status que refere-se ao status de censura, tá, que na base de dados original está como um censurado e 2 óbitos, tá? Então, vocês vão observar que eu vou até mudar isso para 0 e 1 para ficar mais adaptado com aquilo que a gente está trabalhando, né? E você tem covariáveis como, por exemplo, a idade, né, desses pacientes, o sexo, né, masculino e feminino. Existem outras covariáveis que estão associadas por exemplo, a um tipo de teste, né, que é realizado para avaliar a performance pulmonar do paciente, né, perda de peso também, que é algo que pode ser relevante aí quando se pensa em algum problema associado a câncer, né? Então, vamos para o R para a gente ver um pouco sobre esses dados, né? E tentar explorar um pouco as funções que a gente viu até agora, né? Usando esses pacotes especificamente, tá? Né? Então, eu vou pegar aqui o arquivo do R, tá? E a gente vai para esse outro arquivo aqui, que está escrito como, né? Para quem tiver aí com os arquivos disponíveis, esse arquivo aqui, ó, deixa eu só iniciar ele.
o nome está como dados, né, Lang-Kaplan-Meier, tá? Então né, tem aqui o comando install packages, né, se for necessário instalar esses pacotes, né? Tem um outro também pacote que eu acabei não falando, que é o Serve Miner, né? Ele vai ser interessante para a gente explorar o modelo de Cox, tá? Amanhã não, né? Na sexta-feira. E então os pacotes estão aqui, né? Esses são os principais. Esse deployer aqui, né? O GG Serve Fit, GT Summary, Serve Miner e o Survival, tá? São os principais pacotes aí que para a gente trabalhar aqui, né? Então a gente pode compilar eles aqui, né? E esses dados, tá, pessoal? Esses dados de câncer, eles estão inseridos dentro do Survival, né? Então você pode obter eles digitando lang, né? Ou por meio dessa maneira aqui, tá? O data, né? Cancer e referenciando o pacote aqui Survival, né? E a base de dados, né? Então as variáveis que possuem esses dados são essas, né? Algumas a gente já mencionou, tá? A gente tem aqui o código da instituição, né? Da onde que vem, tá? Porque é um grupo muito grande, né? No norte ali dos Estados Unidos, então, então os dados podem ser provenientes de vários locais, né? Então tem um código institucional, o tempo, que é o tempo de sobrevivência em dias, né? O status de censura. Aí a gente tem covariáveis como a idade, né, sexo, e essas três aqui, ó, né, essas três são alguns testes, né, como eu falei para vocês, associados à parte pulmonar, cardiopulmonar, né, que foram realizadas ali, né. Tem também outra covariável que mede aí o consumo de calorias, né, nas refeições e a perda de peso desses pacientes aí nos últimos 6 meses, tá? Então, essa é a base de dados. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar com o tempo, né, a parte censurada, e depois a gente vai incluir aí, né, algumas covariáveis no sentido de explorar o Kaplan-Meier, porque muitas vezes, quando a gente tem covariáveis, a gente quer entender o que está acontecendo com o tempo de sobrevivência, né? Ou com a probabilidade de sobrevivência, por exemplo, né? A gente pega o sexo, estratificada, né? Pelas categorias aí de uma variável, né? Então, será que o masculino e feminino, né? Homens estão vivendo mais do que mulheres a partir até um determinado tempo, né? Que possuem essa doença. Então, a gente quer avaliar. Então, muitas vezes, a gente constrói o Kaplan-Meier estratificado por alguma covariável, né? Em geral, essa covariável tem que ser categoria, ou se você tem uma variável contínua, tem que tentar aí criar aí tipos de categorias, de faixas, né? Para ela, né? Para analisar isso no Kaplan-Meier, porque se você plotar com uma variável contínua, vai ficar uma coisa horrível ali, a gente não vai conseguir interpretar e analisar nada, tá? Né? Então, eu vou chamar esses dados aqui, tá? Né? Então, a gente tem aqui chama por esse lang. Tá? Então, vocês vão ver que a base de dados é grande, né? Então, tem aqui o código institucional, né? Tem os tempos, né? Que a gente está vendo. O status, né? Como a gente viu, ó, 2 ou 1, a gente vai mudar isso, tá? Sexo, a idade, né? A idade dos pacientes, então não estão em categorias, né? São as idades aqui, 74 anos, 68, assim vai, tá? E as outras medidas aqui das covariáveis, né? Então, como eu falei para vocês, né? É interessante aí tentar fazer uma alteração, né? Para a gente colocar aqui, né? Então, as alterações que a gente vai propor, né? As mudanças serão aqui o status, né? Então, a gente vai pegar os dados censurados ser 0 e o óbito ser 1, e também para ficar mais fácil, até mesmo para depois plotar lá, identificar isso no Kaplan-Meier, né? No sexo aqui, então, o que for 1 a gente vai colocar no masculino e o 2 no feminino. Tá? Tem várias maneiras de fazer isso, tá?
mas eu vou acabar fazendo dessa forma, né, usando esse operador aqui, operador o pipe e esse comando aqui mutate, né, para a gente reorganizar, né, usando o comando aqui recode. Tá? Então a gente vai recodificar essas variáveis aqui, né? Então fazendo isso, né, fazendo compilando, né, e chamando aqui só a parte inicial desses dados, né, a gente já observa a mudança, né? Então, o status 1 é falha, né? Então, o primeiro indivíduo falhou, né, no tempo 306 dias, o segundo também, o terceiro estava vivo, né? É um dado censurado até no milésimo dia, né? E aqui a gente tem o sexo masculino e feminino, né? Por coincidência, aí os 6 primeiros são homens, tá? Né? Escrevi aqui embaixo, né? Essa cabeça aqui do banco de dados, né? Tomando aqui a idade também, tá? Então aí a gente pode criar, né, o tempo de sobrevivência que vai unir o tempo de falha, né, e a censura, tá? Só que só tomando os 10 primeiros aí para a gente verificar. Então a gente vai notar que, né, se você estudar todos esses 193 indivíduos, vocês vão ver que aqueles que são censurados têm esse mais aí na frente, tá? Aí a gente pode já ir construindo, né, a ideia de construir o capela médio, mas inicialmente eu vou chamar de S1, né, para pedir o serve fit, que é justamente a partir daí a gente já consegue fazer uma estimativa do tempo mediano, e também usar esse comando aqui, né, é, esse str, para a gente analisar a estrutura, né, dessa função aqui do serve fit, a estrutura que vem aí, né, do Kaplan-Meier, tá? Então, se a gente fizer aqui esse S1, né, e descrever aqui, a gente já vai ter o tempo mediano, ó. A gente já observa que a gente tem 128, perdão, né? A gente tem aqui 228 pessoas, né? Acho que eu me confundi. 193 era aqueles dados do IPEC, lá de AIDS, tá? Aqui nos dados de câncer de pulmão é 228, né? E nós temos 165 eventos, ou seja, houve 165 mortes, né? E o tempo mediano estimado é 310, né? Considerando aí os dados censurados, tá? E também a gente tem um intervalinho aqui de confiança dessa estimativa, né? 310 dias é o tempo mediano de vida aí, de sobrevivência dessas pessoas, né? Com câncer de pulmão avançado, tá? Então, esse STR a gente pode avaliar um pouco da estrutura, né, que tem essa função aí, a ServFit, né, antes de plotar a curva de sobrevivência, né? Então, a gente tem um total lá de 200 pessoas, né, você tem o tempo, os indivíduos em risco, né, como que isso vai decaindo ao longo do tempo, esse N event aqui seria os eventos, né? Então, por exemplo, no primeiro tempo, uma pessoa falhou, no segundo tempo, teve 3 pessoas que falharam, depois uma, depois duas, né? 3, e assim por diante. Até os tempos especificados, a gente consegue saber o número de falhas, né? O número de mortes aí. A gente tem a base de dados de censura, né? Aqui né, só de fazer a serve fit, a gente já tem a estimativa, ó, via Kaplan-Meier da função de sobrevivência, né, o erro padrão. Esse comando aqui, ó, essa linha, a gente ainda não tinha, que isso aqui é o risco acumulado, né? Então, por muitas vezes, a função de risco, né? Algumas vezes a gente chama de hazard, né? Hazard function. Então, aqui a gente está pensando no hazard aí acumulado, né? Então, aqui é o risco, a ideia aqui do risco acumulado, tá? Que é uma outra função interessante também, principalmente quando a gente for falar do modelo de Cox, né? Que é um modelo que trata de riscos proporcionais, né? Modelo para riscos proporcionais. Então, a gente tem interesse também em estudar esse risco acumulado, né? Plotar esse gráfico para entender qual que é o comportamento aí do risco ao longo do tempo, né? E tem muitas outras coisas, né?
que a gente pode estar observando aqui, tá? Né? Então, a gente acaba vindo aqui, ó, e fazendo o Kaplan-Meier. Como a gente poderia fazer usando o comando plot, né, como já fizemos, mas existe um comando mais interessante aqui, tá, que está no pacote aí no ggservefit, tá? Que esse pacote ele é baseado no pacote no ggplot2, tá? Então, agora não tenho certeza, tá? Se instalando o ggfit, o ggservefit, ele já vai chamar as funções necessárias do ggplot2, tá? Mas caso isso não aconteça, né? Então tem que instalar primeiro ele, né? Então é uma função chamada servifit2, né? Que tem a diferença da servifit que está lá no pacote survival, né? Então a estrutura inicial é parecida, tá? Vocês podem ver que é a mesma, né? Então você vai conectar aqui os dados de sobrevivência com o tempo e está chamando aqui tá chamando aqui os dados, né? Aí a gente entra com essa função ggservefit, tá? Em geral, se você quiser o Kaplan-Meier, a gente não precisa adicionar nada aqui dentro, tá? O default já dessa maneira, ele já vai plotar a já vai plotar aí a, a função de sobrevivência, a estimativa, né? A função a estimativa da função de sobrevivência via Kaplan-Meier, né? Mas existe uma outra opção aqui dentro, tá? Que é colocar a função de risco, né? De risco acumulado. Então, é possível escrever aqui um comando para chamar a função do risco acumulado, né? E aqui, inicialmente, a gente só vai colocar os labels, né? Então, sendo aqui dias, tá? E a probabilidade de sobrevivência, né? Eu mantive aqui o nome original, né? Conforme veio ali do banco de dados, tá? Então, se a gente compilar aqui, a gente vai ter a função, a gente vai ter aqui o Kaplan-Meier, tá? Então, a gente compila ele, né? Então, ele é dado dessa maneira, tá? Com uma estrutura base, né? Igual os plots os plots que a gente tem usando a função ggplot, né? Dessa forma, tá? Então, inicialmente, esses dados eu acho que não tem muita censura, tá? Mas muitas vezes a gente acaba não utilizando os marcadores de censura porque pode poluir muito o gráfico, né? Como eu acho que vocês notaram ali anteriormente, quando a gente utilizou aqueles dados, né, do IPEC, deu para notar, eram uns dados que possuíam muitos tempos censurados, e aí ele acaba poluindo porque ele vai marcar todo o tempo que está com censura, né? Porém, essa função servifit2, você pode adicionar coisas, né? Isso que é aí que fica mais interessante. A gente pode adicionar, então, um intervalo de confiança. É possível adicionar também uma tabela do risco, né? Então, no próprio gráfico, abaixo dele, sai uma tabelinha com os indivíduos totais no estudo, com os indivíduos que estão em risco ao longo de alguns tempos especificados, né? A gente pode identificar no gráfico, adicionar um termo para identificar no gráfico o tempo mediano, tá? Então, tudo isso acaba sendo interessante utilizar esse comando aqui, ó. Então, para adicionar um intervalo de confiança, né, basta você colocar um mais aqui embaixo, no final dessa função, e escrever esse comando, ó, né, age confidence interval, que a gente já vai ter um intervalo de confiança. Ó. Então, fazendo isso, ó, a gente plota e a gente tem um intervalo de confiança dessa maneira, né, que ele fica tipo um sombreado e a gente visualmente é muito mais interessante, tá? Se alguém tentou fazer ali no comando plot o intervalo de confiança, vocês vão ver que fica uma coisa bem esquisita ali que fica visualmente poluído também para você. Claro, dependendo de como vai ficar esse intervalo de confiança, né? Fica visualmente poluído aí para você identificar até mesmo a linha, né? Entre aspas aí, a linha que representa, né? A
a curva da função de sobrevivência via o Kaplan-Meier, né? Tá? Então, esse que é o interesse, aqui ele fica um pouco sombreado, né? E a gente consegue ter uma visualização mais interessante aqui da função de sobrevivência, tá? Da estimativa dela, né? Por fim, como eu falei para vocês, existe um pacote aqui, pacote não, um comando a ser adicionado aí dentro a partir da função SurveyFit2, que é esse daqui, ó, Age Risk Table, né? Então é uma tabela de risco, né, que pode ser adicionada para que a gente possa ter uma noção de como que está acontecendo essas falhas ao longo de alguns tempos especificados, né? Então a gente pode adicionar aqui embaixo, né? Então adicionamos aí um intervalo de desconfiança, né? Mais adicionar a tabela de risco, tá? Então, quando a gente faz isso, né, a gente obtém essa tabelinha aqui, ó, né? A gente obtém essa tabelinha embaixo do gráfico. Então, a gente tem, não a primeira linha, os indivíduos que estão sob risco, né? E os indivíduos que sofreram, no caso aqui, o óbito, né? Que são os eventos, o tempo até o evento de interesse, que é morte por câncer de pulmão. Tá? Então, no início, no tempo igual a zero, o que nós temos? Nós temos aqui os 228 pacientes sob risco e nenhuma falha, ninguém morreu. No tempo 250, tem então 115 pessoas sob risco e 89 mortes. Né? Então, sob o risco, a gente tem ali, né, só relembrando, o que é o risco? Né? São pessoas que não falharam e também que não são censura. Então, no estudo, né, estão vivos lá no estudo. Mas é claro que já pode ter tido algumas censuras aí, quando a gente foi do tempo zero para o tempo 250 dias, né? Essas censuras pode ser que a pessoa se curou do câncer, né? Mas talvez seja pouco provável nesse caso, já que são dados de câncer de pulmão avançado, né? Outra opção é que esse paciente abandonou esse tipo o tipo de tratamento que estava nesse estudo e foi talvez para outro, ou o paciente morreu por uma outra causa, né? E aí a gente vai correndo, né, o tempo e analisando, então, os pacientes que estão sob risco e os eventos, né? A gente vai vendo que conforme o tempo passa, você tem menos pacientes sobre o risco e mais falhas, né? O que é natural aí para esse tipo de dado, de problema, né? Até você chegar aqui próximo dos 1.000 dias, em que você tem somente 2 pacientes sob risco, né? E a gente tem 165 falhas, né? Então, 165 pessoas morreram aqui até 1.000 dias, tá? Então, a gente pode estar adicionando isso, né? Que mais que a gente pode avaliar? Bom, então, que mais que a gente pode fazer, né, pensando aí, né, num estudo, né, a partir do estimador de Kaplan-Meier, né? Então, muitas vezes, né, nós podemos ter um interesse assim, tá, beleza, aqui você tem uma análise, né, global aqui do que está acontecendo com esses pacientes, né? Talvez em alguns períodos tem uma queda mais acentuada, né, dessa estimativa da função de sobrevivência, né, que a gente pode pensar, tem mais pessoas morrendo entre tal, né, entre uma data especificada e uma outra data, né? Mas muitas vezes a gente tem interesse o seguinte, tá? Dado que o indivíduo tem o diagnóstico, né? Qual que é a probabilidade dele sobreviver, por exemplo, né, até 1 ano, até 2 anos, né? Quer dizer, você dá o prognóstico aí, né? Tentar falar um pouco, dar uma previsão, né? Para isso, né? Como que a gente pode fazer isso a partir do estimador de Kaplan-Meier, tá? Simplesmente, né? Sem pensar em modelos muito sofisticados para isso, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ter um interesse inicialmente em estimar a probabilidade de sobrevivência, né, até 1 ano. Então, ou seja, aí a gente está pensando em 365 dias. Então, é algo relativamente simples, tá, pessoal? É só a gente pegar o summary, né? Então, aqui, esse serve fit, eu acabei, acho que não chamando... Bom, se a gente tomar, então, aquela função, ó, né, o serve fit
Se a gente pegar aqui, né, nessa função aqui, o ServFit com embutido aqui, né, o argumento do serve, né, que vai ter a informação do tempo e do status de censura. Esse indicando que é o tempo de falha que a gente está estudando. Né? Esse data aqui que são os dados. Né? Se a gente pegar somente essa parte, né, e plotar o summary, ele vai nos dar aquela tabela com as estimativas da função de sobrevivência, né, do estimador de Kaplan-Meier. Tá? Então, basta você tomar o summary e adicionar até que tempo você quer estudar isso. Né? Então, eu quero estudar no tempo até 365 dias. Então, só fazendo isso, a gente vai ter uma tabelinha em que a gente vai conseguir saber os indivíduos que estão lá, né, sobre o risco, os indivíduos que falharam até esse período e a estimativa aí do tempo de sobrevivência, né? Então, quando a gente compila isso aqui, ó, a gente... Opa, deixa eu só melhorar aqui, tá? Ó, então, a gente acaba... vou compilar de novo. Então, quando a gente compila, ó, a gente acaba observando essa tabela. Então, a gente está avaliando aqui, né, o tempo em até 365 dias. A gente tem o número de pacientes sob o risco até essa data, ou seja, tem 65 pessoas sob o risco aí nessa data, né? Teve 121 pessoas que atingiram o evento de interesse, ou seja, que morreram desse câncer, né, aqui. E esse survival aqui, né, esse 0,409, é justamente a estimativa da probabilidade do indivíduo sobreviver até um ano. Tá? Então, né, tem aqui aproximadamente aí 41% de chance, né, do indivíduo que tem um câncer de pulmão avançado sobreviver, né, até um ano após o diagnóstico. Tá? E, novamente, nós temos aqui o erro padrão, né, e aqui é o intervalo de confiança aí dessa estimativa, né? Então, a gente pode dar uma olhada aqui no Kaplan-Meier, tá? Deixa eu só diminuir um pouco isso. Né? A gente pode dar uma olhada no Kaplan-Meier para avaliar isso, né? Então, ou seja, até o tempo 365, né? Talvez esteja mais ou menos, né? Que a gente tá mais ou menos ali, né? Realmente ali próximo do 41% no gráfico, né? Então, a gente vê que realmente faz sentido isso, tá? Essa estimativa, né? Então, e a gente retirando isso, né? A partir do a partir aí da estimação da estimação do Kaplan-Meier, que é algo aí relativamente simples, né? Hoje, com poucas linhas, poucos comandos no R, a gente já faz isso, tá? Outras opções que a gente tem aqui também, né, opções a mais, que a gente pode estar visualizando coisas, né, é o seguinte, a gente pode, então, criar uma tabela, né, ou tabelas aí de estimativas da probabilidade de sobrevivência, tá? Como que a gente faz isso? A gente usa o comando, o ServFit, né, que vem lá do pacote Survival, e depois a gente usa esse outro comando que está abaixo aqui, que é esse TBL, né, underline ServFit, ou seja, esse TBL vem de table, né? Então ele vai criar uma tabelinha, tá? Que depois aqui a gente pode exportar, né? Vai criar uma tabelinha em que nessa tabela vai indicar aí a estimativa e vai ter o intervalo de confiança dessa estimativa, tá? Então a gente pode colocar aqui o tempo que a gente quer, né? No caso 365 dias, né? E também você pode colocar um rótulo aí, né? Um, um label header aqui para escrever alguma coisa, né? Por exemplo, escrever aqui que é sobrevivência até um ano e tem um intervalo de confiança, tá? Então, compilando isso, né? Nós temos essa tabela aqui, né? Então, ele acaba nos dando uma tabelinha aqui que a gente pode exportar depois, né? Ou dar um zoom aqui, com a estimativa, né? Da probabilidade de sobrevivência e um intervalo aí via Kaplan-Meier. Né?
Então, tudo isso a gente pode trabalhar. Bom, o tempo mediano a gente já viu, né? A gente já conversou anteriormente, tá? Que a gente pode fazer isso, né? Ah, usando a função ServeFit, a gente tem o tempo mediano, no caso ali 310 dias, e também a gente pode determinar construir essa tabela também, né, para o tempo mediano. A única diferença é que aí a tabela que é a mesma, né, a única diferença é que ao invés do tempo, né, como aqui em cima a gente utilizou o tempo igual a 365, aqui a gente vai usar a probabilidade, né? Então, probs aqui igual a 0,5 vai nos dar, então, a tabela aí com, no caso aí, o tempo mediano, né? E intervalo de confiança aí dessa estimativa do tempo, tá? Algo que faltou aqui a mencionar, tá, pessoal, é o seguinte, né? Só vamos retornar aqui no Kaplan-Meier, né? Então, por exemplo, ó, a gente plotou aqui ele, né, com essa tabela de risco e tal, e se a gente quisesse identificar o ponto, o tempo mediano nesse gráfico, é possível, tá? A gente pode adicionar aqui, ó, um aid quantile, tá? Se a gente fizer isso, se a gente deixar dessa maneira, ele vai acabar mostrando o tempo, ele vai acabar mostrando o tempo mediano, né? Que seria ali na probabilidade igual a 0,5. Mas se você quiser qualquer outro tempo, né? Qual que é o tempo para qual 60% dos indivíduos estão vivos, 80%. Então é só a gente adicionar aqui dentro a probabilidade que a gente quer que ele vai buscar esse tempo, tá? Então, compilando aqui, ó, a gente tem, né? Dessa maneira, você tem, então, a identificação aqui, que é o tempo aproximado aí de 310, né? Nessa faixa aqui, tá? Então, isso que é interessante desse pacote, dessa função ServeFit2, né? Que vem do pacote ggServeFit, né? Que você tem várias opções para lidar, para apresentar, para visualizar de uma maneira mais legal aí, né? Mais interessante as estimativas aí da função de sobrevivência via Kaplan-Meier, né? Tem outras alternativas, mas como a gente falou no início, né? Se quiser fazer algo mais simples, o comando plot do pacote survival já com o pacote survival, né? E usando o comando plot já sai, tá? Né? Não tem menor problema quanto a isso. Então eu vou voltar um pouco aqui na apresentação, né? Só para mostrar tudo isso lá. Então, aqui na apresentação, né, nós temos aqui, então, a função de sobrevivência estimada, né, via Kaplan-Meier, com já adicionado o intervalo de confiança. Aqui nós temos com a tabela de pacientes que estão em risco, né, que às vezes pode ser interessante, você tem uma tabela aí para te dar uma visualização de como que está sendo as falhas, né, a partir de certos intervalos de tempo, né? E aqui aquela ideia, né, de que a gente está estudando aí a probabilidade do paciente sobreviver até 1 ano e a gente observou que pelo comando ali, né, ServeFit, é possível a gente encontrar e isso vale aí em torno de 41%, né? Então, até o tempo mediano, né, é estimado aí perdão, a probabilidade de sobrevivência, né, em até 1 ano de 41%. Né? Quantas pessoas estarão vivas até 1 ano, né? Então, 41% delas, né? Tá? Aqui eu reforcei, tá, a indicação, né, com uma seta, tá? Mas a gente viu que dá para fazer sem, sem usar um pente, né? Vamos dizer assim, tá? A gente tem aqui, então, no caso aqui é a probabilidade, né? Então, você tem aqui a probabilidade de até 1 ano, tá? Seria 365 dias, dando aproximadamente 0,41, né? 41%, tá? Bom, agora, né?
Isso aí é o básico aí que a gente tem do Kaplan-Meier, né? A gente já poderia estar conversando um pouco como que fica, como que se dá essa estimação quando nós temos covariáveis, né? Para a gente avaliar mais de uma curva de, de estimativas da função de sobrevivência no mesmo plot. Porém, é interessante a gente observar como que essas estimativas, tá? Elas acabam sendo viesadas se a gente ignora ou se a gente exclui, né, os dados censurados. Né? Então, o que pode acontecer com a estimativa aqui da probabilidade de sobrevivência se a gente ignorar os dados censurados, né? Então, olha só, se a gente ignorar os dados censurados, o que a gente vai ter? Né? Daqueles 200 em um ano, né? Então, em um ano, a gente tinha lá 121 pacientes que morreram, né? Na, por aquela tabelinha que a gente viu, né? Pelo comando ali do ServFit, né? Usando o summary, tá? Em um ano a gente tinha lá 121 pacientes que morreram, né? Num total de 228 pacientes, tá? E aí, lembra ontem o que a gente viu, né? Que se a gente não tem censura, se a gente ignora a censura, tá? Sem excluir nada, só ignorar ela, a gente leva a uma forma de se estimar a função de sobrevivência, né? Que seria tabela, por aquela tabela de frequências, é o quê? É pegar uma proporção. Então, é o número de pacientes que estão vivos, né? Número de pacientes que estão vivos dentro desse evento, que seria T maior que 1, né, 365 dias, sobre o total de pacientes. Né, e a gente não leva em consideração os pacientes sob risco, só o total. Então, a gente faz essa conta aqui simples, né, 228 menos 121, né, dividido pelo total, a gente vai encontrar 47%. Né? Ou seja, aproximadamente aí 0,47 é a probabilidade aí, então, dos pacientes sobreviverem, né, após um ano, mas isso ignorando os dados censurados. Tá? Então, o que a gente nota? Que a estimativa está superestimada, né, porque foi ignorado que nesse período teve 42 pacientes censurados, de alguma maneira. Né? Pacientes que podem ter se curado, ou saído do estudo, ou morrido por outras causas. Então, se a gente ignora isso, no cálculo da probabilidade de sobrevivência, a gente nota uma superestimação aí disso, né? Dessas estimativas. Então, a gente tem que considerar a censura, né? Ela é uma informação, né? Mesmo que parcial, mesmo que incompleta, né? Do tempo, a gente tem que levar, a gente tem que incorporar isso na análise, tá? É isso que se destaca, né? Nas análises aí dos dados de sobrevivência, tá? E, né? Então, é isso aí que a gente observa, tá? Né? Bom, aqui aqui eu acabei colocando também esse slide aqui era para estar anterior a essa parte da censura, né? Mas a estimativa do tempo mediano, né, que é usando aqui a função ServFit, a gente obteve ali 310 dias, né? E está aqui, né, o gráfico, como a gente viu ali no R, né? A gente consegue também fazer essa marcação e identificar o tempo mediano que nos dá aí a probabilidade de 50% dos pacientes estarem vivos, tá? Agora, vamos pensar numa outra situação, tá? Né? Numa outra situação, que seria, ainda pensando em tempo mediano, tá? Se nós excluíssemos os tempos censurados. Você fala assim, não, vou excluir isso aí da minha amostra e só trabalhar com os tempos de falha. Né? O que acontece com a estimativa aí do tempo mediano se a gente faz isso, né? Então, a gente vai observar o seguinte, que quando a gente exclui os tempos censurados, a gente vai ter um total agora de 165 pacientes que morreram nesse estudo, tá? Então, vamos ali vamos voltar para o R para fazer isso lá, né? E já obter a estimativa direto lá, né? A gente vai ver que vai ter uma diferença aí. Então, voltando aqui para o R, deixa eu só pegar aqui, né? Voltando aqui para o
o R, ó, eu acabei construindo aqui um segundo banco de dados, né, que eu chamei aqui de lang2, tá? Então a gente toma o banco de dados lang, né, usando ali o comando filter, né, que está lá pela biblioteca dplyr, lá a gente consegue isso. Então eu vou filtrar o status igual a 1, né? Lembra que status igual a 1 significa o indicador de censura igual a 1, ou seja, somente os tempos de falha, né? E daí eu já posso usar direto, tá? Aqui dentro de uma vez só, né? O comando summarize, que a gente pode extrair o tempo de sobrevivência mediano, tá? Né? Que nada mais é do que você capturar a mediana do tempo, tá? Né? A partir aí, né, desse estudo. Então, se a gente fizer isso, olha só, vamos compilar aqui, né? Né, só para ver quem são esses dados, né? Pegar aqui a parte inicial dele, né, vocês vão ver que, opa, eu acabei, que ele já plotou direto, tá? Mas pegando aqui, ó, somente essa parte aqui filtrada, tá? Vocês vão ver aqui, aqui em cima. Acho que tá. Vamos chegar aqui. Então, vocês vão ver que no status, ó, né, você só tem só um e vai embora, né? Quer dizer, não vai ter nenhum dado censurado, né? E aí, quando a gente chama ele, né, já saiu ali no outro momento, quando a gente chama aqui, ó, lang2, ele já sai a tabelinha com o tempo mediano, né, que foi igual a 226. Então, ou seja, quando a gente está utilizando, quando a gente está utilizando, quando a gente usa, então, a exclusão dos tempos de censura, né, o tempo mediano ele foi subestimado, né, porque com os dados censurados, com os dados completos que a gente tinha, isso foi 310 dias, né? Quando a gente excluiu aqueles pacientes com censura, acabou ocorrendo aí 226 dias, né? Então, novamente, você está subestimando, então existe um grande viés aí, tanto no cálculo da probabilidade de sobrevivência, quanto no cálculo do tempo mediano, né? Que são quantidades de interesse aí da grande parte dos pesquisadores que trabalham nesses estudos clínicos, tá? Né? Então, isso que é interessante notar, tá? Né, que a gente tem isso. E aqui no R eu não me lembro agora se eu trouxe o comando, mas deixa eu só ajustar aqui, né? Então é isso que a gente acaba notando, né? O tempo mediano é igual a 226 dias, ou seja, há uma subestimação, porque a gente não está ignorando, né? Você está excluindo aqueles os tempos de acompanhamento ali, né, que são os tempos censurados, né, o follow-up aí é excluído do estudo, tá? E aí aqui, pessoal, tem o plot, tá? Que eu acabei fazendo das duas situações, né, da probabilidade aqui, das duas estimativas, né, são duas curvas do Kaplan-Meier, né? O que está em azul é quando você ignora a censura, e o que está em amarelo ali é com a censura, né? Então a gente vê que no caso do tempo mediano, por exemplo, a gente tem uma subestimação, né? Está subestimada aí a, 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 a curva de sobrevivência, né? Então a, é, ela é estimada, então quer dizer, você tem os menores tempos, né? Quando você está ignorando. Em algum momento elas parecem que estão ali quase, né, bem próximas uma das outras, mas conforme o tempo passa, isso vai aumentando um pouco, né? Então, nesse gráfico fica evidente como que não só para o tempo mediano, né, mas pode ser para qualquer outro tempo que você queira estudar quantos pacientes vão estar vivos, né? A gente tem, então, uma boa diferença entre essas curvas, né? Então, a gente tem que levar em consideração a questão da censura, né? Tem que capturar essa informação aí para ter uma estimativa aí sem viés, né? Já que
o Kaplan-Meier se assemelha ao estimador de máxima verossimilhança, e esse aí, quando a gente pensa em grandes amostras, é não viciado, né? Então a gente vai ter uma boa estimativa real, né, do tempo mediano ou depois da probabilidade de sobrevivência, tá? E para a gente completar aqui, né, o estudo do Kaplan-Meier em si, né, nós temos, então, aqui a ideia que acontece com grande frequência quando a gente tem covariáveis nos nossos dados, né? Quando a gente tem covariáveis, a gente quer tentar trabalhar num modelo de regressão, muitas vezes o Kaplan-Meier é um passo inicial, né? Muitas vezes ele está encaixado como se fosse uma análise exploratória de dados, né? Ele tem as suas, por mais que seja, né? Você está fazendo um tipo de inferência ali, né? Você pode estar utilizando esse gráfico para explorar, né? Para conhecer melhor os dados de sobrevivência, tá? Então, é, muitas vezes a gente tem interesse, então, em estudar como que se comportam as curvas de sobrevivência, né, com outros estratificado por categorias aí de uma covariável, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a covariável sexo, faixa etária, né? Existem dados, eu já trabalhei em dados, por exemplo, de melanoma, né, que é um tipo agressivo de câncer de pele, na qual nós tínhamos ali algum status do tumor, né? Se ele tinha ulceração ou não, ou seja, se tinha algum tipo de ferida ou não, né? Então você pode ter curvas diferentes de sobrevivência dos pacientes, dependendo se aquele tumor tem um tipo de machucado ou não, né? Por exemplo, né, a faixa etária, aí, como é comentado, nas idades, e muitas outras covariáveis que entram como categorias, né? O paciente usou o tratamento 1 ou o tratamento 2, então a gente vai acabar tendo a estimativa, né, as estimativas da função de sobrevivência para cada categoria de uma covariável que a gente está estudando, né? Então, essa aqui é a ideia aí. Tá? Então, né, a gente vai avaliar essa função de forma separada para cada categoria da variável, para cada extrato, né? Então, a gente pode fazer isso, né, inicialmente, considerando aqui, tá, a, a variável sexo, né? Então, vamos voltar ali no R para a gente fazer isso, tá? Aqui é bem simples, tá? Bem simples. Bom, então, como que é essa parte da estratificação? Ora, a única coisa que muda está aqui, ó. A gente tem a função servefit2, tá? No caso, eu vou usar ela, né? Aí nós temos o comando serve, né, que vai conectar o tempo de sobrevivência, e ao invés de... Lembra que depois desse till, a gente sempre conectava, né, sempre linkava com o número 1. Quer dizer, a gente estava estudando somente, né, o tempo de vida ali, a curva de sobrevivência com relação ao tempo, sem, sem pensar em nenhuma covariável. Quando você coloca o nome da covariável aqui, né, sexo, por exemplo, então aí você já vai estratificar essa curva de sobrevivência ao longo do tempo pelas categorias aqui, 0 e 1 no caso, tá? E aí a gente coloca os dados aqui, né? Então, vou compilar isso, né? Quando a gente compila, necessariamente, na função servefit, né, ele já nos dá uma tabelinha aqui com o número de indivíduos, por exemplo, do sexo feminino, 90 mulheres ali, 138 homens, né? E nós temos, então, 53 dessas 90 mulheres, 53 vieram a óbito, 112 homens vieram a óbito, né? E aqui nós temos os tempos medianos estratificados, né, para cada uma dessas categorias, né? Então, tempo mediano das mulheres 426 dias, então elas estão sobrevivendo mais, né? Pensando no tempo mediano do que os homens, né? 270 dias, tá? Pode ter N motivos por isso, né? A gente pode pensar câncer de pulmão sempre, muitas vezes está associado aí, né, ao hábito de fumar durante muitos anos, e talvez a gente encontre nas populações em geral muito mais homens que fumam em relação às mulheres, por exemplo, talvez, né, pode ser uma opção. Claro que aí a gente tinha que investigar melhor esses dados, né, como pesquisador e tudo mais, né.
Então aqui a gente vai construir construir o Kaplan-Meier, tá? Considerando o SERVFIT 2, né? Então eu chamei aqui KM sexo, né? Que a gente vai estratificar por meio dessa covariável. Tá? Então a única diferença com relação ao que a gente já vinha fazendo é que ao invés de linkar com o número 1, que seria somente o tempo, a gente linka agora com a covariável, tá? E vou adicionar um intervalo de confiança, né, para cada uma dessas categorias aí, para cada uma dessas curvas, tá? Então, quando a gente faz isso, né, a gente compila aqui e vou chamar aqui o gráfico. Então, chamando o gráfico, a gente tem isso aqui, ó. Então, a gente tem aqui, né, o interessante é que ele já sai com essa função, já sai com as cores, né? Separa. Essa aqui tá tudo no default, né? Mas é óbvio que, como quem já trabalha aí com a função a partir do ggplot, né? As coisas são bem semelhantes. Se quiser adicionar outras cores, né? Adicionar legenda, aqui já tem uma legenda básica, né? Que fica aqui no final do gráfico, né? O feminino é o traço mais rosado aqui, né? E o masculino esse traço mais verde, tá? E a gente nota que tem uma certa diferença, né? Olhando aqui para essas curvas, né? A gente vê que mesmo aí adicionando os intervalos de confiança, a gente tem pouca sobreposição, né? Somente a partir do ponto 270, né? Do tempo ali, 270 dias, que você tem uma sobreposição maior entre essas curvas, né? Mas daí já é aquela ideia que a gente conversou anteriormente, tá? Às vezes isso acontece porque nesse momento a gente tem poucas pessoas sob o risco, né? Então acaba que isso começa a se confundir um pouco, né? E assim, num primeiro momento, olhando para essas duas curvas de Kaplan-Meier, né, estratificada pelo sexo, a gente pode talvez sugerir, né, que exista uma certa diferença entre essas curvas, né? Quer dizer, talvez então mulheres estão sobrevivendo mais do que os homens, né? A gente pode olhar, por exemplo, lá no tempo igual a 500 dias, né? Tem basicamente, sei lá, vamos pegar uns 23, 24, 22% de homens que vivem, né? E por outro lado, você tem ali aproximadamente, talvez uns 40%, 45% de mulheres vivas, né? No tempo igual a 500, né? Então, pode ser que, né, a gente talvez esteja sugerindo que exista uma diferença entre essas curvas, né? Então, é nesse sentido que eu falei para vocês que o Kaplan-Meier pode servir como uma espécie aí de um gráfico para uma análise exploratória, né? Porque a gente está explorando esse gráfico e está estudando o que acontece aí para essas duas categorias, né? Então, talvez ali, quando a gente pensar num modelo de regressão, né, o sexo é algo que realmente pode ter um impacto ali na diferença, né, do tempo de vida desses indivíduos, tá?